Hoje eu vou falar mais um pouco a respeito de timbre e são perguntas recorrentes que as pessoas fazem com relação à guitarra. Se a madeira não influencia, se só os captadores influenciam no timbre, por que a guitarra X e a guitarra Y tem madeiras diferentes e o mesmo captador, mas elas soam diferentes, né? Aquela coisa meio empírica, né? Que você vai lá, observa, olha, essas guitarras são diferentes, então o que pode ser? Deve ser a madeira, mas existem outras questões aí que eu vou falar. E o amplificador também influencia no timbre. Eu sempre falo da guitarra para dentro, né? Eu sempre deixo isso claro, e da guitarra para fora, né? Depois que você pluga, tem o cabo, tem o amplificador. Qual que é a importância desses no timbre, né? Vou falar também, mas antes de mais nada, eu queria só fazer uma chamadinha aqui para falar dos soldanas que estão em promoção no nosso site. 10% de desconto em qualquer soldanas. Se for à vista, né, no Pix ou no boleto, você vai ter mais 10%. Por exemplo, esse aqui de Telecaster, que também serve para os HH, né, 2 humbuckers. Essa configuração aqui, a partir, né, de 329, cai para 296 em 6 vezes de R$ 49,35. Ou se for no Pix, cai para 266,50. Quer dizer, um belo desconto, né? E ainda se for primeira compra, você consegue usar um cupom de primeira compra e ter mais desconto ainda, quer dizer, muito desconto, ficou muito barato num produto aqui que faz toda a diferença na hora da instalação dos captadores na tua guitarra, né? É bem bacana, aproveita, é por tempo limitado, beleza? Bom, essa questão da guitarra é uma questão interessante, né, do timbre. Porque às vezes a pessoa vê lá duas guitarras diferentes, os mesmos captadores, mas assim, tem madeiras diferentes, né? Então a pessoa acaba jogando para o lado da madeira. Se a madeira não influencia no timbre, por que a guitarra A e a guitarra B, que tem madeiras diferentes, mas captadores iguais, supondo, né? E cordas iguais, soam diferentes? Então isso provaria que a madeira influencia mais do que o captador, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Veja, primeiro lugar, só para a gente não entrar de novo nessa polêmica das madeiras, existem estudos na questão das madeiras, existem testes. Então a questão aí é que a madeira pode influenciar, mas influencia bem menos do que as pessoas imaginam, pouco. Eu diria, minha humilde opinião, e dos estudos que eu acompanhei, que a influência seria mínima. Mas aí, nessa comparação hipotética que eu falei entre duas guitarras diferentes, que têm madeiras diferentes, mas com os mesmos captadores, mas que soam também diferentes, a questão aí não está ligada à madeira. E é interessante que isso menos pessoas falam. E isso ainda influencia menos do que os captadores, mas tem uma influência muito mais relevante do que a madeira. A construção das guitarras, qual a posição, principalmente, que estão os captadores. E veja, aí a gente está falando de captador de novo, né? Existem também vídeos na internet que é bem interessante, eu até já postei uma vez um vídeo assim, que a pessoa, ela está tocando, é um captador que desliza pelo comprimento da guitarra, do corpo da guitarra. Então ela está tocando com o captador aqui perto da ponte e vai deslocando o captador para o lado do braço. E o som vai ficando de agudo para grave, o que é normal. Você vê que o captador na ponte soa mais agudo do que o captador do braço. Então, eventualmente, uma guitarra que um humbucker está mais próximo da ponte do que outra guitarra, e depende também do tipo da ponte, né? Esse que está mais próximo vai soar, vai ter um timbre, a guitarra vai ter um timbre mais agudo no captador da ponte. É natural. Você pega uma Telecaster, onde o captador é preso na própria ponte, né? E é tudo uma peça de metal, e vai soar diferente de um captador que é preso, como na Strato, num escudo. E até os captadores aí são diferentes. O captador da Strato e da Telecaster são diferentes, né? Tem tamanhos diferentes. O da Telecaster tem uma chapa embaixo. Então veja que a gente ainda está falando da captação. Aonde está o captador está relacionado com a construção da guitarra, né? Onde decidiram colocar o captador, mas estamos falando da captação
do som. Veja que até aí, até numa história dessa, a gente está falando da relevância do captador. Então, a posição aonde ele vai captar a vibração das cordas vai influenciar. E isso tem uma explicação, claro. As cordas estão presas na ponte e lá nas tarraxas. Quer dizer que quanto mais longe você tiver desses extremos, você não vai colocar um captador no braço, então a gente vai falar aqui da parte entre o braço e a ponte. Quanto mais longe da ponte, mais as cordas vão vibrar. E aí a captação vai ser diferente. Você vai captar um timbre mais grave e, além disso, o captador vai soar com mais volume, com mais ganho. Por isso que o captador do braço tem menos potência, tem menos saída do que o captador da ponte. E tem uma coisa que já me perguntaram algumas vezes: o que é mais importante aí no timbre, né? O amplificador ou o captador? Eu sempre deixo claro, até para ficar mais fácil de explicar, das pessoas conseguirem entender, são muitas variáveis, né, já dentro da guitarra. Imagina você considerar da guitarra para fora, né? A guitarra para dentro é a guitarra em si. E depois, para fora, eu me refiro a cabo, setup de pedais e amplificadores. Então fica mais fácil, quando você vai falar de captador, falar do que está dentro da guitarra. Fica mais fácil de compreender, de explicar. E eu sempre deixo claro isso. Estou falando da guitarra para dentro, né? Pensando nisso, captador e amplificador são os dois extremos aí da guitarra elétrica, né? Você está pegando o captador e as cordas, o começo até o final, onde essa captação vai ser interpretada, que é o amplificador. E tudo isso está conectado por um cabo. Então veja que o ideal é você ter tudo de qualidade, tem que ser tudo bom, porque senão você vai pecar em algum ponto. Não adianta você ter uma guitarra ruim com um amplificador bom, e também não seria legal você ter uma guitarra boa com um amplificador ruim e nem ter os dois bons, né, o amplificador e a guitarra, e ter um cabo ruim. Então, o ideal é que todo esse percurso, né, da geração e a amplificação do som seja de boa qualidade. Mas num mundo real, onde não dá para você gastar milhares de reais em tudo, o que vai te dar o melhor upgrade sonoro gastando menos? E aí, logicamente, a conta fecha para o captador. Você tem lá um set de captador, você gastou para instalar, para fazer a regulagem da guitarra, que é o que eu sempre falo, trocar as cordas, R$1.000. Quanto vai custar um amplificador bom? Então você tem uma bela numa guitarra e um amplificador honesto, você já vai ter um resultado incrível da guitarra antes do upgrade e a guitarra depois do upgrade. Já vai te dar uma bela mudança. Se você trocar um amplificador mediano para um amplificador bom, você vai melhorar ainda mais esse timbre. Mas veja que a melhora que você terá aqui no amplificador vai ser menor do que a melhora que você terá trocando os captadores. E ainda tem mais, né? O cara às vezes tem um amplificador lá que ele curte, gastou milhares de reais, mas de repente ele vai tocar num lugar com um amplificador que não é o dele e vai levar só a guitarra. E aí, todo o timbre ficou lá no amplificador. Então assim, como eu falei, o importante é você ter tudo de melhor aí. Mas você não vai poder gastar de uma vez para comprar tudo. E o de melhor não precisa ser de marca, tá? Tem fabricantes excelentes de amplificadores aqui no Brasil, de cabo, de pedais, de guitarra e de captadores. Somos nós, né? Como vocês sabem. Mas mesmo assim, tem um orçamento grande aí para você ter todos esses equipamentos de primeira, mesmo sendo nacionais. Então, para o brasileiro médio, né, a maioria do nosso povo, é inviável, pelo menos de uma vez, gastar tudo isso. Então, ele vai ter que fazer conta. E o que vai dar o melhor benefício gastando menos? Os captadores, com certeza. Isso é claro. Vamos analisar aqui as situações que eu falei do que você vai fazer primeiro. Você não vai fazer um milagre de pegar uma guitarra que tem um timbre ruim, comprando o melhor amplificador que tiver, porque ele vai estar interpretando o timbre captado dessa guitarra e já não veio coisa boa, né? Agora, se você foi lá, customizou a guitarra, você já está mandando um excelente timbre e vamos considerar que a pessoa não tenha um amplificador bom, com certeza
se a pessoa tivesse um amplificador bom, o resultado sonoro seria o melhor. Mas, mesmo no amplificador inferior, ela já vai ter um grande benefício sonoro só trocando os captadores nesse amplificador que ela já tem. O que vai te dar o maior benefício com o menor gasto, que a gente chama de custo-benefício, é na troca dos captadores. Beleza, pessoal? Deixe suas dúvidas aí. Valeu, até a próxima.